Há alguns anos, eu estava em Praga com alguns amigos, fazendo mochilão pela Europa Oriental. Praga era nossa segunda parada, e tínhamos feito uma longa viagem de trem desde Amsterdã. Decidimos começar a comemorar cedo. Particularmente, eu provavelmente bebi demais por volta das 22 horas. As próximas partes da noite são confusas, mas de alguma forma me separei dos meus amigos e me vi caminhando pelas ruas do lado de fora do bar onde estávamos. Algo aconteceu, talvez eu tenha feito algo, que provocou uma discussão com um estranho. Conseguimos resolver a situação de forma pacífica, mas não sem fazer barulho e chamar atenção. Decidi caminhar para longe da área, com medo de que a situação piorasse. Caminhava por uma rua tranquila que lembrava ter visto mais cedo, levando ao meu hotel, quando um furgão branco sem identificação passou lentamente por mim. Vale ressaltar que eu e meus amigos havíamos assistido aos filmes Hostility antes de sair para a Europa, então o medo de sequestro estava fresco na minha mente. Comecei a andar cada vez mais rápido, quase correndo, pensando que estava exagerando e que o furgão já tinha ido embora. Menos de alguns segundos depois, ouvi freios rangendo atrás de mim e vi 3 homens grandes correndo na minha direção a partir do furgão branco que estava parado logo atrás deles. Eles me agarraram e me jogaram dentro do furgão antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Nesse ponto, eu estava completamente aterrorizado e tentei negociar com os 4 homens no furgão, mas eles não falavam uma palavra de inglês ou simplesmente não respondiam. Dirigimos algumas quadras até chegarmos a um semáforo, e eu vi isso como minha chance de escapar ou estava totalmente perdido. Pulei por cima de um dos caras que estava sentado ao meu lado e saí pela porta do furgão que, de alguma forma, consegui abrir rapidamente. Corri talvez meia quadra antes que o homem me alcançasse e me derrubasse. Olhei ao redor e tentei gritar por ajuda, mas, é claro, não havia ninguém à vista. Eles me algemaram no furgão novamente, no restante do trajeto, chegamos a um edifício muito antigo, e os corredores por onde passamos pareciam velhos e abandonados. Eu ainda estava em pânico demais para pensar com clareza ou entender onde estava. Eles tentaram falar comigo por um tempo, mas eu não conseguia entender as poucas palavras em inglês que me diziam. Então me levaram para uma espécie de cela parecida com uma prisão e me prenderam em uma cama. Havia sangue na cabeceira da cama, e foi nesse momento que percebi que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Desde aquele momento, eu estava convencido de que, em poucos minutos, estaria morto se não conseguisse me libertar. Fiz o possível para soltar as amarras imediatamente, havia 2 em meus pulsos e 2 em meus tornozelos. Chutei e me mexi, fazendo de tudo que era humanamente possível para me livrar daqueles grilhões de couro. Consegui tirar as algemas dos tornozelos em poucos minutos, e em seguida, concentrei-me em meus pulsos. Nunca lutei tanto na minha vida. Estava convencido de que, em questão de minutos, estaria morto se não conseguisse fazer isso corretamente naquele momento. De alguma forma, consegui me soltar, mesmo machucando a pele no processo. Tinha sangue escorrendo dos cortes nos pulsos e tornozelos, mas pelo menos estava livre. Fui até a janela e a quebrei, mas para minha surpresa, havia grades atrás dela. Não havia nada que eu pudesse fazer, estava completamente preso, sem chance de fuga. Meus captores ouviram o barulho e correram para o quarto. Eles me agarraram novamente e me prenderam na cama, desta vez usando uma única tira sobre o peito, o que me deixou efetivamente imóvel. Era o fim. Eu estava convencido de que não sairia dali vivo nos próximos minutos. Pela primeira vez na minha vida, fiz as pazes com a morte. 1 hora, ou pelo menos o que parecia 1 hora, passou, e ninguém apareceu. Eu tinha certeza de que, a essa altura, eles já teriam começado a me torturar de alguma maneira cruel. Contando os minutos finais da minha vida, a porta de metal enferrujada se abriu e entrou um homem careca que parecia ter cerca de 30 anos. Supliquei para que me deixasse ir, e, surpreendentemente, parecia entender pelo menos parte do que eu estava dizendo. Disse a ele que tinha uma família em casa que precisava de mim e inventei tudo o que pude para despertar alguma compaixão.
Ele parecia ser o único que entendia um pouco de inglês, e, nesse ponto, ele já podia me compreender. Ele levantou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e começou a me desamarrar da cama. Abriu a porta e olhou para o corredor, depois se virou para mim e disse: "Vá, corra." Nunca corri tão rápido em minha vida. Eventualmente, consegui recuperar o juízo e voltei ao bar onde estava originalmente, onde meus amigos estavam em pânico, sem saber onde eu estava. Não tenho certeza se alguém mais passou por algo assim e, até hoje, não sei onde estava, mas o fato de estar vivo e bem é o suficiente para que eu aceite isso e siga em frente. Quando eu tinha 7 anos, meu amigo Dan, que tinha acabado de fazer 8 anos alguns dias antes, estava no verão de 1998. Dan e eu estávamos brincando de basquete no parque local com a bola nova que ele ganhará dos pais. A quadra de basquete do parque ficava no canto de trás, junto à rua e ao campo cercado, fora da vista do restante do parque devido às colinas que a separavam. Um carro marrom Buick Regal dos anos 80 parou, e 3 homens saíram do carro. Não demos muita atenção a eles, já que era um parque público, e estávamos acostumados com homens mais velhos que ocupavam as quadras de basquete, já que mal conseguíamos jogar a bola o suficiente para fazer uma cesta. Um dos homens circulou até a parte de trás da quadra e ficou na entrada de trás, enquanto os outros 2 entraram na quadra, um deles na entrada da frente. Continuamos ignorando-os e jogamos basquete na nossa metade da quadra. O homem que entrou pegou a bola e disse que iríamos com ele. Ficamos apavorados e tentamos correr para o outro lado da quadra, mas ele pegou o Dan e o levou até um dos amigos dele. Então, ele jogou a bola e me acertou nas costas, me derrubando. Ele me pegou e nos colocou no banco de trás do regal. 2 dos homens sentaram lá conosco. Estávamos gritando e berrando, mas ninguém estava por perto naquela manhã, às 11 horas. Eles nos levaram cerca de 10 milhas ao norte dos limites da cidade até uma estrada de terra antiga e depois dirigiram mais 3 ou 4 milhas por uma estrada de terra até uma casa antiga de 2 andares. Tinha um daqueles porões antigos com portas de porão. Eles nos jogaram lá dentro literalmente e trancaram as portas. Estava escuro e cheirava a algo morto. Ouvimos eles indo embora. Dan tinha uma daquelas lanternas pequenas que ele comprou naquela manhã quando fomos à loja de conveniência para comprar café da manhã. Olhamos ao redor do cômodo e vimos muitas coisas de conservação. Tentamos empurrar a porta, mas não tivemos sucesso. O dia passou e estávamos presos. Naquela época, não passou pela minha mente que estávamos em sério perigo. Na verdade, a única coisa que me preocupava era ficar em apuros se não voltasse para casa para fazer o check-in. A noite chegou, e ouvimos outro veículo chegando, então ouvimos o regal também chegar. Ouvi os homens e outra pessoa gritando no quintal, então a porta da casa bateu. Podíamos ouvir pessoas andando pela casa de madeira. O sol se pôs, e começamos a entrar em pânico. Sabíamos que se gritássemos, os homens que nos trouxeram viriam nos buscar, e isso seria pior do que ficar sozinhos. A lanterna estava quase sem bateria depois de um dia inteiro de uso. Encontramos um soquete de telefone e uma velha caixa de telefone quebrada. Conectamos o telefone e obtivemos um tom de discagem, mas não conseguíamos discar. Dan se lembrou de ter visto MacGyver antes e tentou chamar ao 911 batendo o telefone 9 vezes com um clique curto, depois uma pausa, outro clique curto e uma pausa, e depois outro clique curto. Levou cerca de 1 hora para fazer isso funcionar, e a polícia respondeu. Nesse ponto, estávamos em pânico total, mas contamos onde estávamos e o que tinha acontecido. Eles perguntaram quem eram nossos pais e como poderiam entrar em contato com eles. Damos os números. Eles disseram para tentarmos nos esconder e esperar, então o fizemos. Após 5 minutos, ouvimos sirenes fracas ao longe, e parecia que estavam se aproximando.
Depois, as sirenes pararam cerca de 10 minutos depois, ouvimos alguns carros se aproximando e depois um policial com um alto-falante disse: "Saiam com as mãos para cima, vocês estão cercados." Cerca de 20 minutos se passaram, depois ouvimos alguém batendo nas portas do porão. Nos escondemos, apenas por precaução, no caso de não ser um policial. As portas se abriram, e as luzes mais brilhantes que eu já vi brilharam em nós. 3 policiais entraram com armas apontadas e nos identificaram. Eles nos tiraram e nos colocaram em um carro de polícia não marcado. Minha mãe estava no banco da frente, e a mãe de Dan estava no banco de trás. Por cerca de 8 meses, até bem no meio do ano escolar, tivemos que ir ao tribunal e testemunhar ocasionalmente sobre o que aconteceu. Até hoje, acredito que aquele cheiro era de alguém que eles tinham sequestrado e matado. Os 3 homens acabaram recebendo penas de 15 anos de prisão, e as pessoas que moravam na casa pegaram uns 3 anos de prisão por não relatarem o que os homens fizeram. Os homens que nos sequestraram não disseram muito para nós. Foram rudes, mas não nos machucaram de verdade. Só quando fui adulto percebi o que aconteceu e o perigo em que estivemos. Fiquei feliz por não ter compreendido completamente o que aconteceu naquela época. Dan e eu continuamos a viver o resto da nossa infância como crianças normais, apenas um pouco mais cautelosos com estranhos. Para dar um pouco de contexto sobre mim, sou um homem de 28 anos que já serviu nas Forças Armadas. Há alguns anos, eu estava viajando de avião do Havaí para visitar um velho amigo em uma cidade. Meu amigo e eu tínhamos servido juntos nas Forças Armadas, mas não nos encontrávamos há anos. Quando cheguei ao aeroporto, peguei minha bagagem e fui esperar o carro que meu amigo havia organizado para me buscar e me levar até a casa dele, que ficava a uns 15 minutos de distância. Esperei lá fora por mais de 1 hora, apesar do frio intenso. Finalmente, entrei em contato com meu amigo para perguntar sobre o motorista. Ele entrou em contato com a empresa do carro e me disse que o motorista estava me esperando no extremo leste do estacionamento em um carro preto de 4 portas. Enquanto eu me dirigia ao extremo leste do estacionamento, um carro preto parou ao meu lado. O motorista disse que era o serviço de carro que estava me aguardando. Fiquei aliviado e disse que estava preocupado em não encontrá-lo. Ele pegou minhas malas e as colocou no porta-malas. Eu entrei no banco de trás, e ele retornou ao banco da frente. Começamos a dirigir. Eu estava exausto após um voo de mais de 14 horas e depois de esperar no frio por tanto tempo. Tinha sido um dia muito longo para mim, e eu não estava muito familiarizado com a cidade para onde estava indo. Também já era tarde da noite. Eu estava relaxando no banco de trás, e o motorista estava conversando comigo. Eu respondia com o sim ou e eu entendia nos momentos apropriados. Então, ele começou a falar sobre coisas estranhas, como seu tempo no exército e alegações de que o governo estava matando soldados, entre outras histórias bizarras. Eu tentei ser compreensivo e mencionei o estresse pós-traumático, sugerindo que ele procurasse ajuda. Afinal, eu também havia servido no exército e sabia que havia programas de apoio disponíveis. No entanto, ele continuou com suas histórias perturbadoras, alegando que ninguém o ajudava e que estava sendo perseguido e espionado em sua casa. Nesse momento, meu amigo, cuja casa eu estava indo visitar, me enviou uma mensagem de texto perguntando para onde eu estava indo. Respondi que estava indo para a casa dele, e ele me respondeu dizendo que eu estava indo na direção errada. Ele estava usando o aplicativo Encontre Meus Amigos ou para me rastrear desde o aeroporto, para que pudesse preparar a casa para minha chegada. Ele notou que meu ponto no mapa estava se afastando de sua casa e, preocupado, ligou para a polícia. Ele continuou a seguir meu ponto no mapa enquanto dirigíamos em direção a um parque estadual isolado. O carro foi cercado por carros de polícia com luzes piscando e sirenes ligadas. A polícia deteve o motorista e revistou o carro. Eles encontraram itens suspeitos, como fita adesiva, uma lona e uma faca em uma bolsa, além de roupas limpas. O motorista foi preso.
A polícia me perguntou se eu estava bem, e eu disse que estava bem, mas estava realmente com fome, pois não havia comido nada desde antes do meu voo. Eles me levaram a um drive-thru e compraram um hambúrguer para mim. Depois, me levaram para a casa do meu amigo, que havia se esquecido de ligar o aquecedor porque estava distraído com toda essa sequência de eventos. Mais tarde, quando voltei para casa, tive que lidar com as questões legais. Tive que fazer uma declaração na delegacia de polícia de minha cidade, que foi gravada e enviada às autoridades. Estou aliviado por ter saído ileso e salvo,